Seja bem-vindo, investidor e investidora. Estamos começando mais um episódio da nossa série do 1000 aos 10 milhão. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Igor Souza, sou especialista em investimentos e agora serei o seu guia, o seu mentor ou seu professor para te mostrar como investir na prática. É muito importante que você saiba que tudo que acontece aqui não tem um caráter de indicação, mas sim educacional para você entender como que acontece quando você investe seu dinheiro de forma prática, tá bom? Antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilha com aquele amigo que quer aprender a investir, que quer tirar dinheiro da poupança, que quer tirar dinheiro debaixo do colchão para ele vir aqui e aprender como se investe de forma totalmente segura e quando você aprende, você não depende. Muito importante também que você se inscreva no nosso canal, isso para não perder nenhum episódio da nossa série do 1000 aos 10 milhão. Beleza? Então vem comigo que eu vou te trazer como que a gente vai aplicar na prática esses R$1000, tá bom? Então vamos lá. Então, é muito importante que você entenda o seguinte, o racional, o que passou na minha cabeça para tomar a decisão dessa semana. Então, alguns pontos importantes me levaram a entender que está na hora de tomar uma decisão mais conservadora ainda. E eu vou te explicar o porquê, tá bom? Teve muitas atualizações ao longo do mercado, tá? Nessa semana aí teve muitas atualizações, de tal forma que a gente sabe agora quem que é o ministro que vai tocar a economia do Brasil e ele é o Haddad. O que a gente tem de informação? Que ele é um político, tá? Ou, enfim, um ministro que tem esse incentivo maior na economia, tá bom? A gente sabe que essa política de esquerda é uma política que incentiva mais, então como consequência mais dinheiro vai entrar na economia, tá bom? Ponto importante para você entender é que você tem um orçamento em casa, você sabe quanto que você ganha, você sabe as despesas, só que entenda que quando você tem despesas maiores do que as entradas, o que acontece? Endividamento. Então, isso está acontecendo no Brasil também. Então, há uma política de furar o teto máximo de gastos do Brasil. Então, isso mostra que há um risco fiscal. Então, o que o Brasil está sinalizando para o exterior? Olha, a gente tem uma política de gastar tanto, mas aqui com algumas mexidas a gente pode ultrapassar isso. Então, isso mostra alguns empecilhos aí, tá? Ponto importante, esses valores que passam no teto de gasto pode chegar de até 147 bilhões de reais. Então, assim, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro que vai entrar aí na economia. Então, quando a gente está falando de investimentos, a gente tem que ter a antevisão, ou seja, saber o que vai acontecer e se antecipar para ganhar nesses cenários quando ele se concretizar. Essa que é a grande filosofia, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês. O segundo ponto é que política de taxa de juros também foi trabalhada, de tal forma que a taxa Selic, que é a taxa mãe do mercado, ela está em 13,75 e ela vai se manter em 2 dígitos, segundo algumas previsões, seja uma previsão mais otimista, mais negativa ou neutra, mostra que até o final de 2023 há ainda a possibilidade dessa taxa ficar em 2 dígitos. Então a gente tem alguns impactos para a tua vida financeira. Então, por exemplo, quem está endividado vai pagar mais pela dívida. Segundo, vai ter uma retração maior por parte do empresário, porque ele não vai querer pegar um dinheiro, um financiamento, para fomentar, por exemplo, empreendedorismo ou desenvolver um projeto. Porque ele sabe que pegar um dinheiro no banco é mais caro. E a gente sabe que dinheiro no banco é influenciado pela taxa Selic. Então isso é muito importante que você entenda. Então se vai ter uma retração maior por parte dos empresários, se ele não vai querer desenvolver um novo projeto, a receita dele ele vai diminuir. Então pode ser que esse ano que vem, ou 2024, ocorra uma recessão, uma desaceleração na economia. E esse dado ele pode ser confirmado com algo que eu vou te mostrar aqui na tela, tá bom? Então vem comigo. Então, eu estou com um dado aqui que é chamado de Índice de Confiança do Comércio. Olha só, esse é um dado que mede o quão promissor os empresários estão dentro do mercado interno para incentivar ali, para fomentar a economia. E esse dado ocorreu da seguinte forma, tá? Para novembro, houve uma redução em menos 10,8 pontos em novembro. Então,
Então, está sendo olhado o seguinte, olha, eu estou segurando ao máximo, eu não quero fazer investimentos, os próximos meses vai ser meses desafiadores, então os empresários estão assim, ó, segurando para não incentivar, não fazer algum tipo de investimento na economia, tá bom? Então, se empresas estão segurando para fomentar a economia, então tem como consequência o quê? Receita menor, lucros menores, então a bolsa de valores, que é onde estão listadas essas empresas, tende a cair, ok? Olha só, os empresários percebem uma forte desaceleração da atividade no momento e projetam piora para os próximos meses. Então, sabendo disso, a gente tem que se preparar antes que esse movimento aconteça de fato. Então, é muito importante que você não deixe esse dinheiro parado, pelo amor de Deus. Então, compartilhe essa live, curta ela, para que mais pessoas possam vir aqui e aprender com a gente. Tá bom? Então vamos lá. Esse foi o segundo ponto. Ponto de atenção também. Aqui, ó, furo do teto de gastos defendido por Lula é letal para os mais pobres. Então aqui ele está falando do quanto que pode sair desse teto de gastos. Aqui a gente tem sobre a taxa Selic também, tá bom? Estou trazendo aqui para você ter a tangibilidade de como que está funcionando. Então, há projeções de que só em dezembro de 2024 essa taxa Selic ela caia para um dígito, né? Então, o que significa isso na sua vida? Bota aqui comigo. Significa que, se você está investindo, essa é a melhor oportunidade para você investir com segurança e com uma alta rentabilidade. Porque essa taxa ela multiplica a 2 dígitos, cara. Então, assim, você consegue ver hoje no mercado financeiro investimentos que te possibilitam pagar 15% de retorno ao ano. Isso significa que, para cada R$1.000 que você tem, a cada 5 anos ele vira 2.000. O seu dinheiro dobra sem você aplicar qualquer tipo de esforço. Então é muito importante que você aplique esse dinheiro, não deixe parar, pelo amor de Deus, tá? Terceira informação da nossa aula de hoje aqui. Então preste atenção. Se você tem que entender, na verdade, sobre esse movimento de inflação, tá? Agora, perceba que nessa terceira forma aqui, a inflação, é algo que você precisa entender, porque você está tendo essa antivisão. Por quê? Presta atenção aqui comigo. A inflação nada mais é do que a oferta monetária, ou seja, mais dinheiro sendo colocado dentro da economia. Mas entenda, quando a gente está falando de economia, você precisa entender que os bens, ou seja, para produzir essa caixinha de som, para produzir um caderno, esses bens são limitados. Tem um limite para matéria-prima, tem um limite de mão de obra. A gente não consegue fazer isso de forma ilimitada. Então, muito dinheiro na economia para consumir bens que são limitados, tá? Isso acarreta um aumento no preço desses produtos. Então é muito importante que o quê? Que você tenha preparado esse movimento. Então já está sendo sinalizado. O que você tem que fazer? Você tem que investir baseado em quê? Em investimentos que te paguem inflação, que te dê retornos acima dessa inflação. Tá? Então isso tudo aqui a gente está consolidando em relação à nossa economia. Então vamos lá, taxa Selic em 2 dígitos, excelente para investir. Segundo ponto, teto fura gastos, isso mostra que há sinalização de dinheiro na economia. Terceiro ponto, inflação vai vir aumentando, tá bom? Então isso daqui é importante para você antever isso e consequentemente aplicar o seu dinheiro. Ponto importante, Igor, por que não está tendo um grande movimento? Presta atenção, tá? Presta atenção. Se você tem que a inflação é um aumento do preço dos produtos, se a inflação é ruim para as empresas, que os produtos ficam mais caros, o lucro dela começa a diminuir, consequentemente a bolsa começa a cair por causa desses lucros, você precisa entender que a grande maioria das pessoas vai começar a investir em dólar. Porque há uma correlação negativa entre bolsa de valores e dólar. Quando a bolsa cai, o dólar tende a aumentar. Então, na minha carteira de investimento, é justamente isso aqui que a gente vai fazer. Nós vamos aportar em dólar, tá bom? Parte do investimento vai ser aportado em dólar. A gente me acompanha aqui que você vai ver, tá? Volta aqui na tela de novo, volta aqui na tela. Deixa eu ver aqui, ó. Presta atenção, ó. Fluxo anual de investidores estrangeiros no Brasil em bilhões. 102,7, tá? Olha só, então perceba que desde junho há um fluxo de dinheiro entrando na nossa bolsa, tá? Na nossa economia, na verdade. E o que isso significa? Significa que o dólar, ele não está andando tão acima da bolsa porque está vindo capital estrangeiro
e entrando na nossa economia. E isso significa que com uma taxa de juros tão alta e uma inflação até então controlada, há os famosos ganhos reais, ou seja, ganho acima da inflação. Então, existe esse fluxo de capital estrangeiro para entrar na economia que faz com que esse dólar não dispare. Só que em algum momento, esse capital que entrou, ele vai sair. E nesse momento, quem investiu antes em dólar vai ganhar mais dinheiro ainda, tá? Então, é esse movimento que eu estou olhando aqui no mercado e, consequentemente, vou fazer o aporte. Beleza? Então, de olho aqui na tela, vamos lá, vamos fazer o nosso aporte. Primeira coisa, vamos analisar como que está a nossa carteira, né? A carteira desse cliente aqui. Então, vamos lá. A gente vem aqui em meus ativos, tá? Depois, a gente vai ver como que foram os resultados aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, Tesouro Direto. Vamos pegar aqui Tesouro IPCA. A gente está operando com prejuízo, tá bom? Esse daqui esperado. Por quê? Por causa daquela marcação a mercado. Então, se eu fosse resgatar esse dinheiro no curto prazo, eu estaria perdendo dinheiro. Por quê? Porque a taxa de juros desse Tesouro IPCA aumentou e o preço dele caiu. Então, anote aqui, tá? Que o nosso valor médio é 378,36. Tesouro prefixado. Tesouro prefixado aqui é a mesma coisa, tá? Menos 7,49 de prejuízo. E aqui o Tesouro Selic trabalhando bem, tá? A gente está com R$5 aqui de lucro, está sendo mais conservador. Esses dois, preste atenção, a metodologia não é para a gente resgatar ele, mas sim quando essa taxa Selic estiver caindo, quando as taxas dele estiverem caindo, para a gente ganhar na marcação a mercado, tá bom? Então tudo sob controle. Ademais, vamos lá, tá? Esses dois aqui operando com prejuízo, mas a gente não vai resgatar, e o Tesouro Selic mais defensivo aqui na nossa carteira, ok? Então vamos lá, a gente vai investir aqui na nossa carteira, a gente vai investir R$500 em dólar e R$500 nesses tesouros aqui. Então a gente vem aqui e vamos investir Tesouro Direto, ok? Ó, perceba ó, que o Tesouro Prefixado, cadê a nossa carteira aqui? Tesouro Prefixado 2029, ele está com um preço médio de 598,32. Cadê ele lá? Tesouro Prefixado, olha lá, ó. O preço caiu, a taxa aumentou e o preço caiu. Então, a gente está tendo esse pequeno prejuízo. Aqui, ó, em Tesouro IPCA 2026, a mesma coisa. Nosso preço médio está 381. Então, cadê Tesouro IPCA 2026? Olha lá, se a gente fosse comprar uma fração, né? O preço aqui teria caído e essa taxa teria aumentado, tá certo? Isso mostra que há um grande impulsionamento aqui para investir nesses títulos. Vamos lá então. Primeira coisa que você precisa saber, a gente investir em Tesouro Selic, a gente está investindo em Tesouro Selic 2025, a gente vai investir. Qual que é o valor desejado? A gente vai aplicar R$300 agora, tá? A nossa assinatura eletrônica. Ok? Então, a ordem vai ser processada, a gente vai investir em Tesouro Prefixado 2029, ok? A gente vai investir aqui, quantos agora? R$100, tá? A gente vai investir R$100, aí, beleza. Investido, e vamos investir no Tesouro IPCA, investir, depois a gente só faz o preço médio de cada compra aqui. Maravilha. Agora, por fim, a gente vai aplicar em dólar, tá? Isso daqui você já sabe como que faz, agora a prática aqui é como que a gente vai investir em renda variável. Então, na sua corretora, você vai vir aqui em menu, depois você vai vir aqui ó, em Swing Trade, tá? Swing Trade. E o que é Swing Trade? É comprar em um dia e vender em outro dia, tá? Aqui a gente vai fechar tudo, aqui a gente vem em novo ativo, a gente vai investir em dólar através do fundo de índice chamado IVVB11, tá? Dentro do grupo do Telegram eu explico para os meus alunos o que é IVVB11. Se você não está no grupo do Telegram, assina esse grupo, tá bom? É só R$ 9,90, se não me engano, para você mensal, tá? Para você ter acesso às melhores opções, para ter acesso à comunidade, ao network que está do lado desse grupo, tá bom? E mais conteúdo exclusivo.
Então a gente vai investir aqui em BVB11, adicionar ativo. Nós vamos comprar R$ 500, tá? Então aqui a gente vem e aumenta aqui, ó, em 2, tá bom? Vai dar 447 aproximadamente. Aqui a gente vai colocar nossa assinatura eletrônica. Maravilha. Prontinho, prontinho, prontinho. Tudo feito exclusivamente. Investimos em dólar, tá? Já foi executado, a gente comprou 2. Qual que foi o nosso preço? O nosso preço hoje foi R$ 223,94. Então a gente vem aqui na nossa planilha, a gente coloca aqui quantidade por cota 2, tá? Preço médio a gente vai colocar R$ 223,94, ok. Beleza, o total é igual a este vezes este. Pronto, investimos em 447,88. Maravilha! Maravilha! Depois a gente vem aqui na nossa aba de oportunidades, tá? Aqui a gente vai fazer um cálculo de preço médio, a quantidade de cota que a gente já colocou para investir, tá bom? Que é justamente as cotas de hoje, tá certo? Então aqui os valores, os totais que nós temos já investidos. Então aqui, ó, em quantidade de cota, a gente vai vir lá em menu, Tesouro Direto. Na verdade a gente vai vir aqui, ó, meus ativos. Depois a gente vai vir em Tesouro Direto. Saldo, deixa eu ver. Aqui já foi operado. Vamos lá, meus ativos. Tesouro Direto. Aqui ainda não carregou. Vamos ver se vai carregar. Mas a gente tem outro lugar para ver. Bora ver se foi. Aqui, pronto, carregou. Tesouro IPCA, nós compramos quanto, amigo? Aqui, imposto de renda, tá, pessoal? Vou ficar muito atento a isso daqui. Dentro do grupo do Telegram eu explico como que funciona. A custódia, valor líquido, belezura e belezura. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui, curte e compartilha ele para que mais pessoas possam vir aprender a investir de forma prática. E não se esqueça, clique no link abaixo, clica aí para entrar no grupo do Telegram para você ter acesso de forma totalmente simples, descomplicada e acesse a network dentro desse grupo exclusivo que a gente fala de investimentos, tá bom? O nosso clube do lucro, assina lá e eu tô te aguardando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.